Tenha certeza que se de repente você tem uma vontade de mudar de emprego, né? E aí você chegar para um familiar, para alguém próximo de você e falar assim, 10 pessoas que você chegar, você vai falar assim, tô pensando em mudar de emprego, conseguir uma oportunidade aí para ser líder ou para um cargo melhor, né, em outra empresa. Dessas 10 pessoas, provavelmente uma ou duas vai te apoiar e as outras vão falar, acho melhor você ficar aí, continua nesse seu trabalho. Não, não faz, não vai para essa oportunidade nova não, vai ser muito arriscado, né? Então, muitas vezes você não vai encontrar esse apoio aí. Mas isso tem muita relação com uma coisa que é chamada nossa mentalidade, né? A maioria das pessoas, ela tem sempre a mesma mentalidade, né? Então, se você quiser ser o que ninguém quer ser, se você quiser ser diferente, você precisa fazer o que ninguém faz e tentar ser o que ninguém é, né? Então a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade. Se você quiser, de repente, buscar uma oportunidade melhor, vou iniciar um curso novo, vou fazer uma nova faculdade, você tem que ousar, né? Então, e essa ousadia, ela às vezes vai não só às vezes, incomodar as pessoas, como você vai estar pensando diferente daquele meio que você vive, daquela, de repente, dos seus familiares, das pessoas que estão próximas de você, ou até mesmo as pessoas do seu próprio trabalho, né? Que vão falar, não, é besteira que você está numa questão de segurança, não vai te apoiar a você ousar mudar de trabalho, abrir um negócio, o que seja. Né? Então isso tem muito a ver com a nossa consciência. Né? Nós não temos, às vezes, a consciência do poder que Deus nos deu. O poder de mudar a nossa mentalidade, de acreditar nos nossos sonhos. Poucas pessoas conseguem ter essa mentalidade de acreditar o poder que Deus nos deu. Né? Uma coisa interessante, que eu acho que eu talvez tenha comentado em outro vídeo aqui, mas eu vi num livro que chama Perfeição, Não, Felicidade Sim. Esse livro ele fala a história de um tigre que ele ficou preso muito tempo numa jaula, né? E aí depois ele foi solto na natureza, foi colocado na natureza. E na jaula ele ficava ali rodando em ciclos, né? Dando voltas e tal. E aí quando colocaram ele na natureza, ele ficou por dias girando ali, fazendo o mesmo movimento, como se ele estivesse na jaula e ele não enxergava todo aquele campo que ele tinha em volta. Né? Então ele ficava preso ali naquele movimento repetitivo. Por quê? Na mentalidade dele, ele só tinha aquele espaço ali para andar, como se ele estivesse na grade. E às vezes a nossa mentalidade ela é um pouco assim, a gente fica preso, né, que a gente só pode chegar até determinado lugar. Então a gente às vezes convive numa comunidade, num bairro, numa empresa, e a gente tem a mesma mentalidade das outras pessoas, não tem a ousadia de pensar, eu vou dar uma melhorada aqui na minha casa, eu vou dar uma melhorada, trocar de carro, vou buscar um emprego melhor, vou fazer uma faculdade. Então você sai daquele ciclo ali, às vezes de amizade, de amigos que talvez tenham um objetivo ali, não tenham a ousadia que os outros têm. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade para a gente conseguir as coisas que ninguém tem. Então a gente tem que ser ousado. Né? Tem uma passagem em João 14 que diz assim: em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço e fará, olha que interessante, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então Cristo ele fala o quê? Que nós podemos fazer obras muito maiores que as deles, né? Que a dele. Então olha o poder que ele deixou para cada um de nós, né? O poder de fazer obras maiores ainda. E essas obras, né? A gente está falando de trabalho, mas são obras que a gente pode entregar não só em questões financeiras, né? Acho que em questões de ajuda mesmo, em questão de entregar o seu melhor, quando a gente fala em entregar o melhor, no seu trabalho também, de fazer obras maiores na sua família. Então, de repente, você precisa dar um apoio maior, diferente, de repente, para os seus irmãos, para os seus pais. Né? Então, você, de repente, é aquele irmão que vai visitar seus pais toda semana, tem um outro que só vai visitar a cada 2 meses. Então, a gente pode fazer obras maiores para a nossa própria família, né? Para os nossos próprios familiares, nossos irmãos, as pessoas que precisam de nós. Então,
olha o poder que Deus, Cristo deixou para cada um de nós, tá? Então reflita muito sobre isso, né? Se você quer ser o que ninguém é e quiser ter o que ninguém tem, você precisa fazer o que ninguém faz, ser o que ninguém é. É uma questão muito simples, né? Então a gente tem todo esse poder que Deus deixou para cada um de nós. Então é muito importante, não fique preso, uma mentalidade presa da sua limitação, da sua capacidade. Porque Deus ele nos deu um poder muito grande e a gente precisa usar esse poder, não ficar preso naquilo que, na nossa rotina da vida, nos nossos medos, tá bom? Deus está do seu lado, curte esse vídeo, compartilha e se inscreva nesse canal. Deus é contigo. Valeu, um grande abraço.